Olá pessoal, como vão? Eu, assim como muita gente, estou aqui ocupando esse espaço virtual, ocupando outros espaços para poder me comunicar com vocês nesse momento de quarentena, em que todos estamos mais isolados e com maior dificuldade para conversarmos tete a tete, pessoalmente. Eu tenho recebido algumas perguntas de alguns pacientes sobre como lidar com essa situação, dizendo que estão mais ansiosos ou mais deprimidos, ou com sintomas que antes estavam bons e agora voltaram a sentir uma desesperança, cada um com o seu sintoma aflorado com esse fator estressor que é essa pandemia do Covid-19 em que todos estamos passando e vivendo juntos. E eu sei que essas informações vão ser úteis para todo mundo, porque todos nós estamos passando por isso e não tem uma pessoa que não tenha se afetado com essa mudança de rotina a que todos estamos submetidos nesse momento. Então, o que eu tenho para dizer, em primeiro lugar, para qualquer pessoa que esteja sofrendo com esse momento não é só com você. Calma, né? Não é nada de errado que você fez ou que eu fiz para que nossa rotina virasse do avesso. Ou seja, a gente vai precisar lidar com essa mudança de rotina, todo mundo, mas digam para vocês mesmos que vocês não têm culpa do que está acontecendo. E depois disso, de a gente saber que é algo coletivo, que todo mundo está passando por isso, e literalmente o mundo inteiro, a gente precisa se cuidar e cuidar um do outro. Ou seja, a comunicação é muito importante nesse momento, estarmos em rede. Então, apesar de ficarmos em casa, e isso é muito nesse momento, conseguir fazer isso realmente é contribuir com o bem da humanidade. A gente precisa se relacionar, manter o nosso senso de pertencimento. O ser humano é um ser social que precisa do olhar do outro, precisa do reconhecimento, se sentir visto e ver outras pessoas. Então é muito importante que a gente use e abuse das ferramentas de comunicação nesse momento. Então quem usa o WhatsApp, Instagram, redes sociais em geral e plataformas de vídeos em geral, vamos usar dessas ferramentas. É importante que a gente continue nossa rotina na medida do possível, dentro da normalidade. Então, quem frequentava consultas médicas, procurar continuar frequentando online. Quem fazia psicoterapia, procurar ver se seu terapeuta estiver atendendo online, manter esta rotina. Mas, para muito além do psicólogo e dos médicos e dos terapeutas que a gente frequenta, existem muitos pilares da nossa saúde mental. E é deles que a gente precisa falar agora. Nosso corpo ele tem uma organização já em torno do ritmo circadiano. E nosso corpo já prepara os hormônios, os neurotransmissores específicos para cada atividade. Então, quando a gente está chegando próximo à hora do almoço, nosso corpo já sabe que a gente vai comer e começa a preparar os hormônios relacionados à digestão. Quando a gente está chegando no fim do dia e está na hora de dormir, nosso corpo já começa a se preparar e a liberar melatonina para a gente dormir, entre várias atividades. Por isso, por mais que a gente esteja em casa, vamos combinar de manter uma rotina. Então, de ter aquele horário de almoçar, de ter aquele horário de dormir, de ter o horário de estudar ou de trabalhar em casa, o horário de sociabilizar e falar com alguém e reservar um tempo, sim, daquele dia para comunicação com outras pessoas que sejam significativas e importantes para você. Ou seja, a gente precisa manter uma rotina e um ritmo de trabalho ou estudo de realizações dentro de casa. Outra coisa que participa nessa organização do corpo, quanto ao horário do dia e quanto à produção dos nossos hormônios, vitaminas, é a exposição ao sol. Então, se na sua casa você tem algum pedaço em que bata sol, mesmo que seja só em algum período do dia, aproveite esse horário e se exponha ao sol. Uma das pessoas que me mandou mensagem, ela já tem um diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção. E uma dica que eu sempre dou para as pessoas que têm esse funcionamento é para se entreter com atividades mais curtas, buscar coisas que em pouco tempo deem resultados. E nesse momento, essa dica é útil para todo mundo, não só para quem tem hiperatividade e déficit de atenção. Porque uma vez que a gente está em casa, a gente não considera coisas como resultados, muitas vezes porque são coisas do nosso cotidiano que a gente não considera como atividades que trazem uma recompensa, porque a gente não dá esse significado para essas coisas. Então agora o que eu proponho é que a gente coloque metas curtas e recompensadoras durante o nosso dia dentro de casa.
Então que a gente veja como concluída quando essa atividade está concluída. Então que seja fazer a comida, né? Fazer um passo a passo, né? Que eu vou pegar o arroz, vou lavar o arroz, vou refogar o alho com óleo e aí vou colocar esse arroz na panela, vou preencher com água, vou esperar tanto tempo. Você vai fazer um checklist do que fazer e quando você tem esse resultado, ou seja, o arroz está pronto e aí você juntou com as outras comidas que você fez, comeu, isso foi uma atividade com êxito, foi uma atividade que você se propôs a fazer, fez o passo a passo para realizar e quando ela se concluiu, você pode se sentir grato, pode se sentir missão cumprida. É importante então que dentro de casa a gente se proponha a pequenas atividades que tragam resultado a curto prazo e que a gente comemore e seja grato e entenda que deu certo e sinta a recompensa daquilo. O que não quer dizer ter sido tudo perfeito. Se algo aconteceu nesse percurso, é normal também ter tido dificuldades ou não ter saído exatamente como você quis, mas é um exercício de se propor a realizar coisas que são realizáveis. Por quê? Porque se a gente começa muitos processos ao mesmo tempo, como por exemplo, organizar a casa e aí você esvazia todas as gavetas de todos os armários e muda todos os móveis de lugar e tira todos os livros e aí você não pôs algo a curto prazo e você já está há uma semana com a casa bagunçada e sem ter tido êxito e fim em uma dessas limpezas ou em uma dessas organizações. Ou seja, dentro dos processos que a gente escolher, é legal que a gente escolha coisas mais curtas e que se cumpram mais rápido, para a gente ter esse sentimento de recompensa com nossas atividades dentro de casa também. E que a gente dê esse significado de que as coisas dentro de casa são tarefas, são trabalhos, são resultados que a gente precisa e que a gente deve comemorar. Outra coisa, na medida do possível, deem um significado para esse momento. Muitos vão dar o significado de descanso, muitos vão ter o privilégio de poder entender como umas férias, de falar, agora eu não vou precisar trabalhar, eu vou ficar aqui esse período todo mais light, trabalhando num nível mais devagar, lendo minhas coisas, me divertindo, tirando atraso de vídeos e séries. Tudo bem, isso é um significado. Quem puder dar esse significado, aproveite, é um deles. Outro significado pode ser de produtividade. Quem trabalha com a parte intelectual, quem trabalha escrevendo, pesquisando e acaba aproveitando esse tempo para se organizar, pode ser um período de mais trabalho. Pode ser um período, sim, que com disciplina a pessoa vá para o oposto do sentimento de férias e consiga, então, tirar o atraso de várias coisas de trabalho que precisavam de tempo para acontecer. Outro significado é o significado de estar junto com a família, de fazer coisas que antes não eram feitas por, teoricamente, falta de tempo e que agora temos esse tempo, então ele pode ser usado para fazer essas atividades. Outro significado é o de desafio mesmo, é o significado que as crises podem trazer, que é o que eu posso fazer para otimizar esse trabalho, o que eu posso fazer para conseguir ganhar mais, com que atividade que eu vou conseguir continuar tendo o fluxo que eu tinha antes, e acaba sendo uma oportunidade de usar a criatividade, de usar o apoio de outras pessoas, de exercer a humildade, de pedir ajuda e de ajudar. Algum significado é importante que seja dado a esse momento. Algum significado positivo, mesmo que o sentimento que se tenha nesse momento nem sempre vai ser positivo. Mas no que a gente puder, a gente deve positivar, deve usar, tirar o melhor deste momento, nem que seja aprendizado, experiência e capacidade de se reorganizar, de se reinventar e que a nossa parte humana possa ser trabalhada nesse momento, que a nossa parte emocional possa ser reavivada e a gente veja que os relacionamentos, a confiança, estar em rede é uma coisa muito importante para qualquer momento da vida. Por isso não esqueçam, não precisa acontecer nada extraordinário nesse momento de quarentena, você não precisa fazer nada de extraordinário. Se você ficar em casa, você vai estar fazendo algo heróico nesse momento. Desejo que a gente saia melhores do que a gente entrou nesta quarentena e que a gente lide e aprenda a lidar cada vez mais com os aspectos emocionais dessa vida e que a gente consiga entender e ressignificar os valores das coisas.
que a produção frenética, o gasto e consumo desnecessário de algumas coisas só consomem a nossa vida e o nosso tempo. E é nessas horas que a gente vê que a vida está acima de tudo, que os nossos sentimentos e a nossa saúde mental importa mais do que qualquer ganhos, gastos, consumos, status. Cuide de você, cuide de quem você conseguir ajudar e fique em casa.